Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, naquele formato especial que você tanto aprecia. Afinal de contas, o povo de Israel, hoje, pleno século 21, 2016, representa algo diferente, especial no projeto, no plano original de Deus? Ou o povo de Israel, hoje, não no passado, mas hoje, é um povo como outro qualquer, né? Como o Egito, a Síria, que também aparecem na Bíblia, não é? E que existem até hoje. Deus tem algum tipo de plano especial para os judeus, válidos para hoje em relação ao futuro? Que ele teve no passado, a gente tem todo o Antigo Testamento contando isso. A Antiga Aliança foi estabelecida com o povo descendente de Abraão, que recebeu em primeiro lugar a promessa, né, de ser o povo de Deus e tal. E depois de Cristo, as coisas mudaram. A nova aliança cancela a aliança de Deus com Israel. O fato de Israel ter voltado ao cenário da história a partir de 1948 de uma maneira tão estupenda e tão especial, não indicaria que o projeto original de Deus não foi cancelado? Deus tem sim um plano especial para esse povo tão especial. Afinal de contas, o Senhor Jesus é judeu, não é? E aí? Como você encara essa questão? Ah, você tem dúvidas, eu também, muitas. Vamos todas dirimi-las porque temos aqui dois gigantes da fé que vão discutir o assunto à luz das Escrituras, da experiência pessoal com Deus, e dirigidos pelo Espírito Santo, nós teremos material farto para tirarmos a nossa própria conclusão ao final do debate. Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos agora o programa Vejam Só, edição especial, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade. Edição especial porque hoje é o dia em que os tempos dos debatedores são divididos de forma igual e tem até um alarme sonoro quando estiver terminando o tempo de cada um e tal. A gente vai melhorando as coisas aqui. Ah, eu sei, você está muito curioso para saber quem é que veio. Pois é. Pastor Marcos Granconato, pastor da Igreja Batista Redenção, professor de teologia, escritor. Paz e graça, pastor Marcos. Tudo bem com o senhor? Paz e graça. Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A Igreja Batista Redenção fica onde? A Igreja Batista Redenção fica na Avenida General Ataliba Leonel, 3.780, na Parada Inglesa. É uma igreja pequena. Eu estou lá há 19 anos. Mas é uma igreja que tem as portas abertas para todos os telespectadores. Às vezes vêm visitantes de longe, que assistem o Vejam Só e quando estão em São Paulo, que bom, passam lá nos visitar. Então fica aqui o convite para todo mundo. Deus e também para visitar o nosso site, que vai aparecer aí, se já não está aparecendo, o nosso site. E também uma propagandinha do nosso aplicativo. Os telespectadores podem visitar a sua loja, a loja do seu celular, na internet e baixar lá o aplicativo da Igreja Batista Redenção e vai ter acesso a milhares de estudos, mais de 1000 sermões e muita coisa lá para poder aprender a palavra de Deus. Amém. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. Do outro lado, o bispo José Ildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre. Seja muito bem-vindo, bispo. Paz e graça. Paz e graça, um prazer mais uma vez participar desse programa. Onde fica a Igreja Metodista Livre que o senhor pastoreia? Fica na Rua das Rosas, número 445, ali na Praça da Árvore. E o culto principal começa todos os domingos às 18 horas e todos são muito bem-vindos. O senhor também é escritor, autor, né? Também. E preside a Igreja Metodista Livre nacionalmente. Foi renovado o seu mandato? Foi. No ano passado fui reeleito para mais 4 anos. Seja muito bem-vindo, bispo. Obrigado. Muito obrigado pela presença dos irmãos. Uma pergunta antes de a gente assistir a matéria. Em que ano o senhor nasceu? Eu nasci em 63. E o senhor, pastor? Eu nasci em 63. Ah, não. Mês, bispo? É agosto. Eu nasci em julho. Então o senhor é um mês mais velho. Um mês mais velho, dia 21 de julho.
Barbaridade. Então tem que respeitar. Não, porque a gente tem a regra de quem começa o debate presidencial é o mais velho. Vai ser o pastor Marcos Greconato, porque são de alguns dias. Vamos ver a matéria e depois a gente vai ouvir o que eles vão defender. A Bíblia é com certeza mais do que um livro. Nela está contida toda a revelação de Deus. E ali não estão somente mandamentos para os cristãos. Ali também está toda a história de um povo escolhido por Deus. A gente sabe que Israel atualmente não vive um bom momento e nem desfruta das promessas contidas na Bíblia para ele. Mas será que o futuro de Israel terá finalmente o cumprimento de todas essas promessas? Será que no plano de Deus existe um lugar especial para esse povo escolhido? Bom, é exatamente sobre isso que iremos falar no debate do Vejam Só de hoje. Israel é o povo escolhido por Deus, nação eleita, não por seus atributos, mas pela graça e soberania de Deus. Observe o que Moisés fala. Abra aí a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. O povo judeu é um dos maiores milagres da história. Tem sido preservado por séculos, mesmo em meio aos perigos mais devastadores. Apesar de tanto tempo de perseguição e de muitos planos para eliminar esse povo da face da terra, os judeus mantiveram sua identidade milagrosamente. Mas as perguntas com relação ao futuro desse povo são muitas. Voltará esse povo como nação para o Messias? Haverá despertamento espiritual entre eles? Buscarão os judeus, como raça, sua salvação na cruz do Calvário algum dia? Paulo, na carta aos Romanos, apresenta uma ideia sobre essa questão. Veja o que o apóstolo escreveu no capítulo 11, versículo de número 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. A sugestão de Paulo é que o amor especial de Deus e sua escolha graciosa dos judeus tornava inconcebível a ideia de que o Senhor poderia rejeitá-los definitivamente como povo. Logo, o futuro de Israel seria especial, debaixo da promessa de Deus. Porém, para outros estudiosos, esse Israel não seria a nação, o povo, mas o Israel de Deus, a igreja formada por judeus e gentios. Seria esse o plano de salvação descrito por Paulo lá em Romanos? Para você que acompanha o debate do Vejam Só de hoje, qual é a sua posição? Acredita que a promessa feita por Deus na Bíblia garante que Israel terá um futuro especial? Ou será que essa promessa seria para uma herança celestial? Deus tem um plano especial para o futuro de Israel? Fique ligado, porque essa é a pergunta do debate do Vejam Só de hoje. É isso aí. E como sempre, né, nosso diretor faz questão de mostrar, e está muito certo, a palavra de Deus em primeiro plano e na base de toda a nossa reflexão. Ela é a nossa regra única e infalível de fé e de prática. É por isso que nós trouxemos 2 teólogos, pastores de igreja local, líder de suas denominações, que têm um envolvimento pessoal e particular muito intenso com Deus. Eu posso testemunhar isso. Tem a responsabilidade de lidar com as expectativas e sonhos de seus rebanhos, né? Porque teólogo de gabinete pode escrever qualquer coisa, né? A gente chama eles aqui de franco atirador. Agora, quem tem púlpito é diferente, né? E isso faz, assim, para mim, toda a diferença. Por isso eu os admiro profundamente, de modo pessoal, e agradeço a presença dos irmãos. Pastor Marcos Greconato é líder da Igreja Batista Redenção e ele vai defender qual ponto de vista, pastor? Eu vou defender a posição
de que o Israel étnico, ocupa ainda um lugar no plano de Deus. Eu não concordo com o que é chamado de supersessionismo, que é a posição que ou numa linguagem mais clara, né, a teologia da substituição. Aliás, eu não sei se é exatamente o que o bispo vai defender, a teologia da substituição propriamente dita. Eu não concordo com essa concepção, o supersessionismo, porque eu enxergo na Escritura, em Romanos 11, eu vejo ali uma eleição instrumental de Israel. Então, quando eu olho para Romanos 11, 28, claro, Romanos 11 fala também de uma eleição salvífica, nos versículos 4 a 6, falando de Israel também, de uma eleição salvífica, mas é claro, a eleição salvífica ela alcança alguns indivíduos só de Israel, como diz aqui o versículo 4. Mas o que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou um remanescente segundo a eleição da graça. O remanescente de Israel, eleito pela graça, aqui é a eleição salvífica. Mas não é o tema hoje esse. Geralmente eu sou chamado aqui para falar sobre esse tema. Mas o tema hoje é diferente. O tema hoje é referente a uma eleição instrumental, que não é salvífica necessariamente. E essa eleição instrumental, ela pode ser vista no versículo 28 do capítulo 11, que diz assim: assim que quanto ao evangelho, falando dos israelitas, são inimigos. Quanto ao evangelho, são inimigos, por causa de vós. E ele explica que eles foram enxertados, tudo mais, os judeus negaram a Cristo, e aquela história toda, né? E no final ele fala, mas quanto à eleição, aqui não é eleição salvífica, mas é eleição instrumental, são amados por causa dos pais, dos patriarcas. Então existe ainda no coração de Deus um espaço para esse povo, e não somente um espaço no coração de Deus, mas nos seus decretos e nos seus planos, como eu vou tentar mostrar aqui nesse grande desafio que é enfrentar o bispo. Mas estaremos aí tentando juntos contribuir com a edificação da igreja, o aprendizado do povo de Deus. Amém. Amém. Vamos lá. Bispo José Hildo Melo, e o ponto de vista que o senhor vai definir ou defender como líder da Igreja Metodista Livre que o senhor é, né? Autor, teólogo e um apaixonado pelas questões da escatologia. O senhor tem um blog, né? Tem um blog, escatologia também. Como é que chama? escatologiacristã.blogspot.com. Pode falar. Bom, eu vou defender o ponto de vista do Novo Testamento. Como é que o Novo Testamento... Certo. Como o Novo Testamento interpreta as profecias do Antigo Testamento, entendendo e vendo, enxergando a igreja como o remanescente de Israel, né? A igreja como remanescente de Israel, por quê? Porque a igreja é composta originalmente de judeus que abraçaram o Messias prometido, né? Cristo veio para os que eram seus, em particular, em primeiro lugar, para a comunidade judaica que esperava o Messias, que era a guardiã da palavra, das promessas e tudo mais. Então, cumpriu-se a palavra, né? Maria era judia, José era judeu, Jesus, judeus, os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos eram judeus, portanto a igreja é o remanescente de Israel. Uma vez um seminarista me fez a seguinte pergunta: por que cargas d'água Deus haveria escolhido Abraão, em Abraão e Israel, esse povo, em detrimento dos demais povos? E aí eu passei a explicar que a coisa não é por aí, porque Deus, ao escolher Abraão, e veja que a figura de Abraão aparece bem no capítulo 11 de Gênesis, naquele contexto onde há uma maldição sobre as nações. Então, naquela confusão de Babel, onde as nações são amaldiçoadas e há aquela separação, aquela divisão, Deus suscita de Babel, de Ur dos Caldeus, esse Abraão, né? E o abençoa, o elege para uma função. E aí eu concordo muito claramente com o pastor Marcos, né? Para essa função
de ser um canal de bênção. Eu vou te abençoar, disse Deus a Abraão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Portanto, a bênção que Deus dava a Abraão não era para usufruto único e exclusivo de Abraão, é para que Abraão se tornasse um missionário. A nação de Israel, então, tinha já a priori uma vocação missionária. E Abraão tem uma vocação de ser pai de inúmeras nações, não apenas pai de uma única etnia. E essa promessa de Deus vai se cumprir na pessoa de Jesus Cristo. A gente sabe muito bem que, aí a gente está falando do capítulo 9 de Romanos, capítulo 11, todo o Novo Testamento, até o Antigo Testamento, deixa isso muito claro, que não basta ser filho étnico sanguíneo de Abraão para ser herdeiro automático da promessa. Por exemplo, Ismael era filho sanguíneo e não foi herdeiro da promessa. Esaú, filho sanguíneo, descendente sanguíneo, mas não foi herdeiro daquele pacto, daquela promessa. Por quê? Porque Deus decidiu que isso fosse pela via da fé. Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça, e a partir daí a gente vê já quase que um prenúncio do Evangelho, e esse descendente por excelência de Abraão é Jesus Cristo. Até o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 3, ele diz que a promessa foi feita não aos descendentes, como se falando de muitos, mas ao descendente que é Cristo. Portanto, Cristo é a videira verdadeira, a gente poderia dizer a oliveira, a videira, são símbolos notórios de Israel, e o verdadeiro israelita, espiritualmente falando, o herdeiro da promessa é aquele que tem o Cristo, aquele que tem o Messias, aquele que tem a fé. Portanto, a igreja é o remanescente de Israel, portanto, na igreja se cumpre aquelas profecias destinadas a Israel como povo de Deus. Muito bem, o debate de volta com o programa Veja Só, hoje recebendo com muita alegria o pastor Marcos Granconato, líder da Igreja Batista Redenção, que vai fazer a primeira pergunta dele ao bispo José Hildo Melo, que é presidente nacional da Igreja Metodista Livre. Ok, bispo José Hildo, eu tenho uma pergunta baseada em Jeremias 31, versículos 35 a 37. Esse texto de Jeremias, como nós sabemos, Jeremias viveu numa época de declínio moral de Israel, uma época que foi marcada pelo exílio babilônico, um episódio histórico de juízo contra a nação apóstata, e precisamente nesse contexto de juízo, de castigo contra o povo, o profeta Jeremias enuncia no capítulo 31 da sua profecia as seguintes palavras. Diz assim: assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Como o irmão lida com essas afirmações do Senhor, dizendo que mesmo em meio à apostasia completa de Israel, ele se compromete a manter a sua aliança e o seu amor e nutrir esse relacionamento, não rejeitando a descendência de Israel, não era somente aquele Israel daquela época, mas a descendência de Israel para sempre. Como o irmão vê essas palavras? Isso deve ser visto de modo alegórico, aplicando-se à igreja, ou isso realmente se aplica à descendência física de Israel? O senhor entendeu a pergunta? Entendi bem. 3 minutos.
Eu entendo que se cumpre, por exemplo, em Paulo diz assim, como é que Deus rejeitou, né? Lá tem um texto que foi citado aí, como é que Deus rejeitou Israel? Né? Eu também sou israelita, claro que Deus não rejeitou Israel. Jesus é da nação de Israel. Os primeiros apóstolos eram da nação de Israel. Há sempre houve, em todos os tempos, um remanescente. Nos dias em que o povo estava adorando Baal, o povo de Israel, na sua grande maioria, Elias estava até entristecido, deprimido, sentindo-se só. Ele vai ser consolado por Deus, que vai lhe dizer, há 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Portanto, nos dias de Elias, o verdadeiro Israel, o povo, a nação em termos espirituais, ali estava viva na pessoa de Elias e daqueles 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Nos dias de Cristo, ele veio para os que eram seus, os seus, na sua grande maioria, semelhança do que aconteceu nos dias de Elias, também não abraçaram o Messias, rejeitaram. Mas havia ali um grupo, ainda que pequeno, como sempre foi em toda a história, aquele povo que saiu do Egito, liberto do Egito, a grande maioria, por causa da incredulidade, pereceu no deserto e não herdou a terra prometida. Sempre houve isso, historicamente falando, né? Um remanescente. Então, esse remanescente de Israel, que é a igreja, que é o Israel de Cristo nesse sentido, porque ela é que, como os primeiros cristãos judeus que abraçam o Messias, eles dão continuidade a isso como povo de Israel. Agora, entendo o apóstolo Paulo falando em Romanos capítulo 11, que haverá um despertamento quando se completar o período dos gentios, digamos assim, porque é necessário, antes do fim, que esse evangelho do reino seja pregado para testemunhar todas as nações, então virá o fim. Sabemos que a igreja é bem sucedida na sua missão, as portas do inferno não prevalecem contra ela. No céu já vemos, capítulo 6, capítulo 7, uma multidão incontável de todos os povos, tribos, línguas e nações, de redimidos, né? Então a igreja é composta por salvos redimidos de todos os povos, incluindo os judeus. Diz que haverá um despertamento para a comunidade, e todo Israel será salvo. É claro que não se entende cada judeu, mas haverá uma plenitude. O povo de Deus estará pleno no céu. Na figura dos 144.000, podemos entender a igreja em sua plenitude. Portanto, o que eu posso dizer é que Deus não falhou, Ele cumpre a sua promessa e está cumprindo através daqueles que são o verdadeiro Israel de Deus, os nascidos de Deus, os circuncidados do Espírito no coração. Amém. Esse barulhinho que você ouviu aí é um alerta dos últimos 20 segundos que o debatedor tem para concluir seu pensamento. Não vai estourar a bomba, não, tá? Pastor Marcos Aragonato, seus comentários. 3 minutos. Eu concordo bastante com a posição do pastor, do bispo, no sentido de que Deus cumpre a sua promessa no fato de manter um remanescente. Eu concordo com essa parte da resposta, porque essa resposta realmente preserva a presença, a participação do Israel étnico na aliança de Deus e nas bênçãos de Deus. Eu só não concordo com a parte em que esse Israel, ele é estendido, o conceito de Israel é estendido para a igreja como um todo. Porque aí eu vejo uma mistura do Israel étnico, esse conceito do Israel étnico, que deveria ser aplicado só ao Israel étnico, sendo aplicado também à igreja. Então, nesse aspecto, eu discordo, irmão. Por quê? Porque eu vejo que mesmo o judeu que não compõe a igreja, ele ocupa um lugar de importância, mesmo sendo incrédulo. Nós vemos isso no texto de Romanos 3, por exemplo, eu vou ler. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aqui não está falando sobre a igreja, o Israel espiritual, ele está falando sobre Israel étnico, somente sobre isso ele está dizendo. Ele fala muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, e aí o texto prossegue. Então o apóstolo Paulo realça que, ainda que
exista a bênção de Deus sobre o Israel que creu em Jesus, que recebeu Jesus e que participa como um remanescente dessas bênçãos todas, inclusive da profecia de Isaías, ainda que isso seja verdade, mesmo o Israel incrédulo ainda ocupa um lugar, um espaço especial no coração de Deus e nos seus planos. Inclusive, na sua resposta, o pastor mencionou isso, que o próprio Israel étnico vai passar por um período de despertamento, o que mostra que esse Israel étnico tem um papel especial nos planos de Deus. Então, nesse ponto aí, nós nos encontramos, né? Eu acho que o irmão tem a posição mais parecida com a minha do que eu com a sua. Porque o irmão afirma a existência de um plano de Deus em que Israel nacional está incluso. E é nisso que eu creio também. Muito obrigado, pastor Branconato. Agora é a vez do bispo Hildo fazer a pergunta dele. É verdade, a gente tem bastante coisa em comum. Amém. Talvez a diferença vai entrar quando eu vejo em Romanos 11 uma promessa de um retorno de Israel, mas não para a terra prometida, né? É interessante notar que não há nenhuma promessa no Novo Testamento de que Israel retorne para a Palestina. Não há uma preocupação nesse sentido. A esperança de Israel é retornar para Cristo, é abraçar a fé, porque Deus não faz acepção de pessoas. Isso é toda a tese de Romanos. Bom, mas eu vou à minha pergunta a respeito da terra prometida, que é um tema, eu acho que dos mais fortes quando a gente fala de promessas a Israel. A terra prometida não encontra o seu cumprimento na Nova Jerusalém? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. 3 minutos. A terra prometida encontraria seu cumprimento na Nova Jerusalém só se nós espiritualizarmos essas promessas. Se nós entendermos que a Canaã, de que Deus fala a Abraão e que é prometida aos patriarcas, ela é espiritual. Então, a resposta a essa pergunta depende dos nossos pressupostos hermenêuticos. Então, se eu entender que a descendência de Abraão vai herdar a Canaã, vai herdar Israel, num sentido celestial, num sentido espiritual, se esse for o meu pressuposto, se essa for a minha leitura do livro de Gênesis e de outras passagens proféticas, se eu entender assim, então a resposta é sim, Canaã é a Nova Jerusalém, ou o Novo Céu e a Nova Terra, ou coisas assim. Mas eu acredito que nós devemos ler a Escritura considerando a intenção autoral e o que realmente a mensagem quis transmitir, o mensageiro quis transmitir, a pessoa que fala quis dizer àquele que recebe a mensagem. E como a pessoa que recebe a mensagem entende a mensagem. Quando Abraão disse que a sua descendência herdaria aquela terra, o que Abraão entendeu? Abraão pensou na Nova Jerusalém, na Jerusalém celestial? Acho que dificilmente. Quando nós vemos, os profetas falando que de Sião sairá o conhecimento, que o Messias reinará em Sião e as nações de toda a terra se dirigirão a Sião, e então a partir dali toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Quando os profetas disseram essas coisas ou coisas semelhantes, os ouvintes entenderam aquilo de uma forma muito literal. Sião, a Jerusalém, dessa cidade sairá o conhecimento. Eles não pensaram numa Jerusalém celeste ou coisas assim. Então, eu acredito que a interpretação bíblica deve observar essas coisas, a intenção autoral, o modo como, o que a pessoa que fala ou escreve, o que aquilo construiu na mente dos leitores originais, como eles compreenderam isso. E então entendermos dessa maneira, considerando essa intenção autoral e esse entendimento inicial dos primeiros destinatários. Agora, se eu quiser alegorizar essas coisas, então eu tiro essas cercas hermenêuticas, e aí eu posso criar qualquer resposta, pastor. Eu posso dizer que a Nova Jerusalém é qualquer coisa, eu posso até dizer que é a igreja a Nova Jerusalém, ou a terra prometida, eu posso dizer até que é a igreja. E aí eu não concordaria com esse pressuposto hermenêutico alegórico. Muito bem, ok. Respondida a pergunta, Bispo Hildo, seus comentários. Eu vou citar Hebreus capítulo 11,
começando pelos versículos 9 e 10, que diz exatamente como é que Abraão teria interpretado a promessa da terra prometida. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Versículos 13 a 16. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Então, seguindo o seu próprio raciocínio e concordando com você que devemos ver como é que eles interpretaram, estaria o apóstolo que escreveu o livro de Hebreus alegorizando quando diz que os patriarcas construíram tendas naquela terra de Canaã, peregrinaram naquela terra como em terra alheia, nunca entenderam que ali estava o cumprimento definitivo, entenderam que por terra prometida esperavam aquela que tem fundamento eterna nos céus. E é isso que o apóstolo Paulo parece esperar, os discípulos de Jesus também parecem esperar, quando Cristo diz: eu vou preparar para vocês lugar. A promessa que nós temos, a expectativa cristã desses judeus, apóstolos de Jesus Cristo, em primeiro lugar, judeus, não era de uma Canaã terrestre, era de uma Canaã celestial. E temos esse cumprimento, né, nessa promessa de Cristo, que Ele vai preparar lugar, que Deus vai fazer novas todas as coisas. A nossa habitação é celestial. Receberemos um corpo celestial para habitar numa terra celestial, e assim se cumpre a promessa relativa à terra. Muito obrigado. Vamos lá. A primeira rodada está terminada. Começar a segunda, pastor Cranconato, sua segunda pergunta. Eu só quero destacar que a expectativa celeste de Abraão, que é real, que o autor de Hebreus menciona, isso não anula a literalidade da promessa. E a prova de que a promessa era literal é o próprio Êxodo. Por que o Êxodo existiu? Porque Moisés foi o libertador que conduziu o povo para a terra prometida. Porque havia um sentido literal na promessa feita a Abraão. Ele libertou o povo de Israel em cumprimento parcial às promessas feitas a Abraão de possuir aquela terra. Olha, tomem essa terra que o Senhor prometeu aos seus pais. Então, esse é um aspecto que não deve ser esquecido, o aspecto literal, além da expectativa celeste. A minha pergunta, ela se baseia em Romanos 11, 25 a 27, que diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Há uma discussão que é plenitude dos gentios por aí afora, mas não vem ao caso agora. E aí o versículo 26 diz: e assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, a cidade de Jerusalém, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Como nós devemos entender esse texto em face dessa posição de que a igreja, ela substituiu Israel? Como nós podemos entender isso aqui? Isso aqui também deve ser visto apenas como a igreja, esse Israel é a igreja, essa Sião é a Nova Jerusalém. Como nós devemos interpretar
esse texto? Esse texto não fala do Israel étnico, mostrando que há um plano de Deus para esse povo ainda? Sim, fala do Israel étnico, mostrando que Deus tem um plano para eles. Aliás, o apóstolo Paulo fala do seu empenho nos capítulos anteriores para a conversão de seus compatriotas judeus. Ele ora pela conversão deles. Mas ele cita no capítulo 9, versículo 27, né, que a esperança relativa a Israel fica bem clara aqui na profecia de Isaías. Mas relativamente a Israel, dele, Israel clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Portanto, quando se fala todo Israel será salvo, todo remanescente de Israel será salvo. Há uma esperança no cumprimento desse período, dessa plenitude dos gentios, quando a igreja cumpre a sua missão de fazer discípulos de todas as nações, tendo representantes salvos, como é visto lá em Apocalipse, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Haverá um despertamento para Israel. Os judeus que estiverem vivos naquela época experimentarão, véspera da manifestação do Filho de Deus, estaríamos ali muito às portas da segunda vinda, experimentarão como que um despertamento, haverá um bom número, digamos assim, de convertidos judeus, completando-se assim essa plenitude dos judeus também. Haverá então uma plenitude, a igreja então tem essa plenitude de judeus e tem essa plenitude de gentios. A igreja é essa oliveira. Deus sempre teve um povo, a oliveira, esse tronco, cujos ramos originais eram os judeus. Enxertados nesses ramos, posteriormente, foram os gentios. Por causa de sua fé, por causa da incredulidade, judeus foram cortados. Enxertados no lugar, foram gentios. Diz lá o autor, o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos, que nós, os gentios, não devemos nos ufanar, né? Agora ficarmos cheios de nós mesmos. Por quê? Porque se incorrermos no mesmo erro de incredulidade, corremos o risco de sermos cortados. E eles, os judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão reenxertados novamente. Então, todo mundo tem que ficar pianinho, perseverar até o fim é necessário, vigiar, permanecer em Cristo. A salvação está em Cristo. Há um só povo, haverá só um pastor e um rebanho, né? A parede de separação entre os judeus e gentios caiu por terra. A igreja está fundamentada nos apóstolos e nos profetas do Antigo Testamento e nos apóstolos, representada ali no Apocalipse pelos 24 anciãos, 12 de Israel, 12 dos apóstolos. Eu vejo assim essa beleza da unidade da igreja. Então, esse Israel de Deus sendo salvo. Muito bem, seus comentários, pastor Granconato. Pastor, eu concordo com essa realidade da igreja e os judeus participarem juntos em Cristo da mesma realidade espiritual, um só rebanho, um só pastor. Acredito sim, claro, quem pode negar que a igreja é herdeira, é descendente de Abraão ao ponto de ser herdeira das promessas de Abraão, como fala Gálatas. Quem pode colocar isso em dúvida, né? Nós estamos em Cristo e, estando em Cristo, somos participantes da promessa com Abraão e somos herdeiros dessa promessa, somos o verdadeiro Israel, como o irmão diz aí. Mas nós estamos falando aqui de uma outra realidade. Nós estamos falando do Israel espiritual. O tema aqui do programa, se eu entendi bem, é relacionado ao Israel étnico. Essa realidade da nação de Israel, do povo de Israel, que está aí. Há um espaço para eles ou não nos planos de Deus, né? Eu entendo essa realidade quando um judeu se converte, ele entra para essa nova realidade do povo de Deus, de um só rebanho, do povo de Deus redimido. Mas há um povo de Deus não redimido, que é eleito não salvificamente, mas de forma instrumental, que Deus escolheu para levar a salvação ao mundo. Por exemplo, a rejeição de Israel, diz o apóstolo Paulo, foi útil. Porque através da rejeição de Israel, os gentios foram enxertados.
E o enxerto dos gentios foi útil para eles também, porque provocou os ciúmes deles. Sim. E assim, desse modo, Deus vai, na sua sabedoria, administrando a história, fazendo com que esse povo, que é objeto dessa eleição instrumental, seja útil na salvação de gentios e cumpra um papel na história, como nós veremos no futuro. O irmão mencionou 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel, diz o texto. O irmão entende diferente de mim esse texto, mas são 12 mil de cada tribo de Israel sendo usados, né, para alcançar todo o mundo no período da tribulação. E em Mateus 24, o Senhor diz, em Mateus 23, o Senhor Jesus diz o seguinte, falando ainda sobre esse plano de salvação de Israel no futuro, falando do espaço que esse povo tem no seu coração e nos seus planos. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que venha em nome do Senhor. Há um até. E então esse povo será reunido e salvo, mostrando assim a evidência de que há um espaço para ele nos planos de Deus. Amém. Mais espiritualizada, eu queria entender bem isso. Eu não concordo que o Novo Testamento interpreta de uma forma espiritualizada. Tá. Quando o texto diz virá de Sião libertador, eu não vejo espiritualização nenhuma nisso. Virá de Sião libertador, que libertará o seu povo dos pecados deles. O apóstolo Paulo citou isso em Romanos 11, e não há razão nenhuma para entender isso de forma espiritual, essa Sião espiritual, ou esse libertador espiritual, alguma coisa assim. E também, não desculpe pastor, mas não há a afirmação dispensacionalista de que há uma salvação especial, diferente, nada disso, né? O que nós cremos é que o evangelho do reino será pregado durante a grande tribulação, nós cremos nisso. O evangelho do reino será pregado e então virá o fim. E cremos que o Senhor levantará 12 mil de cada tribo de Israel, ele vai levantar esses homens para anunciar o evangelho do reino a toda criatura. Nós cremos nisso, mas o que é o evangelho do reino? O evangelho do reino é o evangelho de Jesus. E como que é a salvação? É pela fé em Jesus, é pelo virar as costas, né, para a incredulidade e se prostrar aos pés do Senhor. É assim a salvação que haverá na grande tribulação. Agora, nós cremos, aí é um fator que o irmão não mencionou, nós cremos que a tribulação, ela corresponde à 70ª semana de Daniel. E em Daniel está escrito que essas 70 semanas são designadas e planejadas e virão, disse o anjo a Daniel, sobre o teu povo. Qual era o povo de Daniel? Era o povo judeu. Então nós cremos que a tribulação, ainda que venha sobre todo mundo, terá por propósito, terá como um alvo principal, além do mundo todo, também Israel. E essa tribulação servirá como juízo para o Israel incrédulo, tudo mais. Servirá também para despertar esse Israel incrédulo. A grande tribulação será um tempo em que haverá um despertamento muito grande. Fala dos escolhidos que não serão enganados e crerão e não se deixarão levar pelos enganos dos falsos mestres naqueles dias. Nós cremos nisso. Não cremos que haverá uma salvação especial para Israel diferente da que é hoje. Não, mas que esse período é um período em que Deus tratará com Israel de modo mais severo. Hoje existe aí Israel étnico aí vivendo aí outras épocas, passou por perseguições, passou por dificuldades, vemos vários períodos assim, mas cremos que haverá ainda um período futuro, um período vindouro, em que esse juízo de Deus contra o seu povo acontecerá mais uma vez e de forma especial. Isto sim, não é uma salvação especial, mas um juízo especial sobre esse povo, é assim que a gente crê. Então, por que não interpretar a 70ª semana nos mesmos termos em que Cristo a interpreta em Mateus 23 e 24, né? Quando ele fala
da destruição do templo, quando ele fala do abominável da desolação, quando ele se dirige àquela comunidade de discípulos em particular, dizendo: quando vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, se aproximando, vocês não subam, não desçam, corram, vocês fujam. Orem para que a vossa fuga não se dê no sábado, porque dirigia-se Jesus aos discípulos que eram judeus. Então, em Jerusalém sofreu e padeceu tremendamente e foi sitiada durante 7 anos. O historiador José diz que foi o período mais terrível de toda a história da cidade de Jerusalém e culminou com a destruição do templo, com a destruição. Então, eu acho que isso já é história. A outra questão que eu vejo, a esperança dos dispensacionalistas da reconstrução do templo, da retomada dos sacrifícios, né, no templo, isso seria contrariar todo o ensino do Novo Testamento, principalmente de Hebreus, que deixa claro que essas coisas foram ultrapassadas, essas coisas perderam lugar, caducaram, né? Por conta do advento do Cristo. Cristo é o templo. Quando se fala de templo no Novo Testamento, né, esse templo se refere ou a Jesus Cristo, ou a igreja como corpo de Cristo, ou alguma coisa celestial. Não tem nada mais a ver com um templo construído por mãos humanas. Diz na boca daquela pregação última de Estevão, né? Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Como querer regressar aos antigos, digamos, rudimentos que foram ultrapassados, e não há nenhuma esperança, nenhum ensino no Novo Testamento de regresso de Israel, de reconstrução do templo, regresso para Canaã. Então essas coisas precisam ser lidas. E sobre espiritualização, eu vou só citar aqui Romanos capítulo 4, versículos 13 em diante, diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo. Veja, já uma espiritualização, não apenas a Palestina, mas herdeiro do mundo, de uma terra mais ampla, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, falava ele aos Romanos, pai de muitas nações se constituir. Portanto, a promessa da terra feita a Abraão é nossa, é sua, brasileiro crente. Jesus. Daqui a pouco ele faz apelo. Isso é uma espiritualização da promessa. O bispo, do apóstolo Paulo, transforma em pregação. Toda minha pergunta e resposta que ele faz. Uma espiritualização que leva em conta outra coisa, né? É outra realidade. O Israel espiritual é outra realidade. Estamos falando aqui do Israel étnico. E outra coisa também, a grande tribulação se cumpriu na época do imperador Tito, até porque o abominável da desolação não se sentou no lugar santo. Isso não aconteceu nunca. Mas enfim, a minha pergunta, pastor, na verdade, as perguntas que eu preparei, eu parti do pressuposto, né, de que o irmão entendia que não havia mais espaço nenhum para Israel nos planos de Deus. Então preparei perguntas tendo em vista um supersessionista completo, pleno, né? Porque eu já vi algumas afirmações assim: Israel não tem mais espaço nenhum, esse povo foi absolutamente substituído pela igreja. Então eu preparei as perguntas a partir disso aí, achando que o irmão tinha essa concepção aí. Estou contente porque não tem, né? Mas eu tenho aqui algumas perguntas ainda que sobraram e que eu gostaria de... Mas a pior delas que eu acho que vai ser a última. A última? Ih, não sei o que você tem em mente aí. Eu? Qual que é a pergunta que você acha que é a última? Mas enfim, a minha pergunta é a seguinte: em Romanos 1,16, e aqui, pastor, eu só quero apontar um espacinho que parece haver na mente de Paulo para o Israel étnico, nacional. Paulo diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo,
pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele diz, primeiro do judeu e também do grego. Por que existe essa ênfase, essa primariedade do judeu na mente do apóstolo Paulo? Se Israel hoje, ainda que haja um plano para ele no futuro, se Israel hoje não tem espaço nenhum, se não há nenhuma importância atual para Israel e a única coisa que há é um plano no futuro de um reavivamento, de um despertamento, por que ele usa essa expressão primeiro do judeu e também do grego? Muito bom. Eu entendo essa primazia de Israel. Jesus fala disso no seu ministério, né? Eu não vim senão em primeiro lugar, né? Digamos assim, para a casa de Israel. A igreja, por isso que a igreja é esse remanescente de Israel. Os judeus foram os que receberam a promessa em primeira mão, deles veio a lei, os profetas, todo esse fundamento. Jesus Cristo veio para eles em primeira mão, para os que eram seus, mas os seus não receberam. À medida que os judeus vão se recusando, e é isso que você vai ver no livro de Atos, o apóstolo Paulo dando uma primazia para a pregação aos judeus em primeiro lugar. Quando ele chegava numa cidade, ele ia direto para uma sinagoga para pregar aos judeus. Quando os judeus rejeitavam, ele se sentia muito mais à vontade para ir aos gentios. Fez isso por vezes até que ele vai chegar num ponto lá, eu não estou lembrando exatamente a passagem, que ele diz, olha, já entendi que basta, que eu já cumpri então aquilo que seria essa prerrogativa dos judeus, em primeiro lugar, dado a eles terem tido essa primazia da parte de Deus. Deus escolheu Abraão, e a partir de Abraão, dessa semente, né, nasceria o Cristo, viria o Evangelho, né? Então tudo mais. Eu vejo dessa perspectiva. Agora, ao mesmo tempo, você vai para Romanos, e o apóstolo Paulo vai dizer, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, quer sejam judeus ou gentios, precisam entender que o caminho da salvação não é a lei, né? Que os judeus estavam muito, digamos assim, eles estavam estribados na lei e no fato de serem, digamos, descendentes sanguíneos de Abraão. E Jesus vai lidar com essa noção dos judeus de que eles são os tais por causa do sangue. Jesus vai falar para eles, até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Portanto, essa arrogância, essa presunção de vocês é falha. Então é necessário para um sacerdote judeu, ele vai dizer, nascer de novo. Então, quer seja gentio, quer seja judeu, o caminho de salvação é Cristo, a fé, o arrependimento em Cristo. Embora houve sim, a priori, a princípio, essa primazia, e haverá nos últimos dias essa preocupação, né, de Deus de completar o número de salvos dentre os judeus. Não vejo problema nisto. Amém. Obrigado, Bispo Hildo. Pastor? Eu só discordo da parte em que o bispo disse que isso foi temporário. Porque quando nós caminhamos na leitura do livro de Atos, ainda que ele tenha, num dado momento, parado de pregar para os judeus e se voltado para os gentios, e o texto fala que todos, que creram todos aqueles que tinham sido designados para a vida, e aí ele prossegue o seu ministério. Nós vemos no último capítulo de Atos, Atos 28, o apóstolo Paulo chamando os judeus para a sua casa para pregar a eles, e pregou para eles algumas vezes, até que ele disse, olha, eu não vou continuar insistindo com vocês, mas o seu ministério foi marcado do começo ao fim por uma ênfase na busca dos judeus. Ainda que ele fosse o apóstolo dos gentios, ele realçava, ele colocava em primeiro lugar os judeus. Eu acredito que a causa disso é a eleição instrumental, porque a eleição instrumental implica no fato de Deus ter escolhido esse povo para, através dele, abençoar e salvar. Tanto que é o seguinte, no capítulo 11, versículo 12,
Diz assim, em Romanos 11:12, fala assim: e se a sua queda, a queda dos judeus, é a riqueza do mundo, Deus usou a queda dos judeus para que o mundo cresce, mostrando aí a eleição instrumental de Israel, Israel como instrumento para salvar o mundo, e a sua diminuição, a riqueza dos gentios. Se Deus usou a diminuição deles para que os gentios fossem abençoados, ele diz, quanto mais a sua plenitude. Ou seja, ele reconhece ainda a importância desse povo para abençoar e salvar o mundo. Se a rejeição deles foi útil para nós, a sua aceitação seria mais ainda. E então ele dava essa prioridade aos judeus, entendendo assim, dessa forma. Então eu entendo que a eleição instrumental de Israel é algo que permanece. E Deus vai continuar usando esse povo, como esse povo eleito instrumentalmente, para abençoar e salvar. E isso perpassando aí o período da tribulação vindoura. Não sou preterista como o irmão, eu creio que há de vir, e Deus usará esse povo mais uma vez, e prosseguirá assim, e até que todo Israel será salvo. Amém. Bispo Hildo, sua terceira e última pergunta. Já? Tá acabando então o programa. Tá muito bom, né? O que é bom dura pouco. Tá muito bom. A gente concorda em parte, né? E eu não nego essa questão de Israel nesses termos apenas, né? Porque Deus ama todos os povos. Claro. Escolheu Israel para benefício de todas as nações. E também não se volta para todas as nações e se esquece de Israel. Ele ama todos, então ele se volta também para Israel, porque ele ama todos, amou o mundo inteiro. A minha última pergunta, tem a ver com como o Novo Testamento interpreta as profecias do Antigo em termos que são surpreendentes para os judeus do primeiro século. A questão do próprio reino de Deus, quando Jesus diz: o meu reino não é deste mundo, o reino de Deus não vem em aparência visível. Aquela fala de Cristo a respeito da profecia de Isaías 61, né? Hoje está se cumprindo o ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, que a gente vai ver ter um cumprimento extensivo na igreja, no Pentecostes, quando há uma comunhão, um partir do pão, há uma solidariedade acontecendo, pessoas ricas vendendo propriedades, colocando aos pés. E a pergunta por exemplo, no Cântico de Maria, no Cântico de Zacarias, eles citam profecias relativas a Israel nacional se cumprindo ali em Cristo. Eu posso citar isso mais na minha réplica ou deixar, mas como é que você vê isso? São tantas as passagens. Aquilo que você citou de Jeremias 31 é que eu não tive tempo, mas em Hebreus 8 ele cita exatamente a profecia de Jeremias 31, nos versículos um pouco antes, você citou a partir do versículo 35, ele cita a partir dos versículos 33, se eu não me engano, e falando da casa de Israel, e entende com muita tranquilidade isso se cumprindo nesse contexto, nesse universo que é a igreja, e falando isso ele aos hebreus crentes. É muito interessante ver essa maneira de abordar, essa maneira de entender essas profecias, e eu queria ver como é que você encara isso, porque às vezes eu sou acusado por dispensacionalista, você está espiritualizando, você não está reconhecendo, está interpretando diferente, mas eu estou vendo, eu estou me esforçando por ser fiel e entendo que eu estou interpretando como Paulo interpretou em Romanos capítulo 4, como o autor de Hebreus todo o livro, capítulo 11, e ali mesmo no capítulo 8, e os cânticos de Maria e de Zacarias. Uma pergunta longa, né? Desculpa. Eu não sei se eu entendi muito bem o que a ideia é essa questão da espiritualização. Tá. Porque como é que essas profecias estão sendo interpretadas de maneira, digamos, não literalistas, e cumprindo na igreja, em Cristo e na sua igreja. Agora sim, 3 minutos. Ok. Pastor, na verdade, por exemplo, a questão dos cânticos, né?
Nós cremos que o Cântico de Maria, por exemplo, que fala, né, que ele vai libertar o seu povo e tudo mais, nós cremos que o cumprimento disso vai acontecer quando o Senhor voltar e libertar Israel e cumprir as promessas feitas a Davi, a Abraão e tudo mais. Nós cremos que isso vai se cumprir um dia. Não cremos que Maria, quando enunciou esse cântico, estava pensando na igreja. Ela estava pensando, como judia que era, ela estava pensando na esperança messiânica de livramento nacional, de livramento terreno, de livramento político, de livramento espiritual também. E ela aguarda isso. Tanto o anjo disse para Maria: ele se sentará no trono de Davi, seu pai. O Senhor Jesus, ele nunca sentou nesse trono de Davi. Nós aguardamos que isso vai acontecer um dia. Dizer que o trono de Davi é o trono celeste não faz o menor sentido, até porque se o trono de Davi fosse o trono celeste, o anjo não diria para Maria que ele iria se sentar lá. Desde toda a eternidade, o Senhor Jesus se assenta no trono celeste. Não há por que ele dar aquilo que ele já tem. Então, nós queremos que essas profecias que falam sobre, relacionada a um reino terreno, a glória de Sião, nós queremos que isso vai se cumprir de modo literal. E quando isso aparece no Novo Testamento, as menções que são feitas disso em Romanos 11, no Cântico de Maria ou em outros cânticos, nós queremos que essas coisas ainda tomarão lugar na história. Agora, nós não temos uma dimensão do reino, não vemos o reino apenas nesse aspecto. Nós vemos o reino também num aspecto espiritual. Hoje, o reino de Cristo é real. O Senhor reina. As minhas filhas perguntam: pai, por que você está fazendo esses trabalhos aí gastando tanto tempo nisso? Eu digo para elas: porque eu estou trabalhando para o meu rei. Ele é o meu dono, ele é o meu Senhor, ele é o meu rei, ele reina sobre todo o universo. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então nós cremos que há um reino sim agora. Mas o autor de Hebreus também diz que nem todas as coisas ainda lhe estão sujeitas. Nós vemos que agora nem todas as coisas ainda lhe estão sujeitas. Isso ainda vai se cumprir. Ele ainda vai colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Então nós cremos num reino sim. A igreja é composta pelos súditos desse rei. Nós cremos que há um rei verdadeiro, esse reino é espiritual e foi estabelecido, mas isso não anula a literalidade de promessas que falam de um reino terreno que há de vir. Então, a nossa visão é mais ampla, ela não é só literalista. Ela também enxerga a realidade de um reino hoje, sobre a igreja e sobre o mundo até. Muito bem. As 67 menções ao termo reino no Novo Testamento, apenas 3 delas dizem respeito ao reino, a um trono, na terra. 3. E as 3 ou é o reino de Satanás ou da besta. É muito interessante observar isso. No Novo Testamento inteiro. As demais 64 referências a trono no Novo Testamento dizem respeito ao trono celestial. Opa. Jesus... Acho que não, pastor, desculpa. Mas tudo bem, não posso interromper. Bom, a gente pode depois... Eu lembrei de uma referência, mas tudo bem. Bom, Jesus chegou a esse mundo anunciando a chegada do reino. Ele disse: se eu expulso demônios pelo Espírito Santo de Deus, é chegado o reino. O reino não vem com aparência física, o reino de Deus está no meio de vós. Quando ele ressuscitou, ele ficou 40 dias dedicado... Está lá no Apocalipse, no livro de Atos capítulo 1, ao assunto do reino, falando, concentrando a sua atenção no assunto do reino. E antes de subir aos céus, ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos. Portanto, ele declara que ele recebe, já tem todo o poder, ele sobe aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, ele vive e reina acima de todo principado e potestade, e nós ressuscitamos com Cristo espiritualmente, estamos assentados juntamente com ele, o capítulo 1 e capítulo 2 de Efésios, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25, que você mencionou muito bem, né, dizendo que é necessário que ele reine, colocando seus inimigos debaixo dos pés, até o último inimigo, que é a morte. Portanto, esse reino de que Paulo fala, em que Cristo está colocando seus inimigos debaixo dos pés, ele é um reino que se dá aqui agora até o último inimigo, que é a morte. E a gente sabe que a morte será destruída por ocasião da segunda vinda de Cristo. Portanto, o reino de que
que Paulo está falando ali de que é necessário que ele reine colocando seus inimigos debaixo dos pés. É um reino que se processa desde a primeira até a segunda vinda, porque é na segunda vinda que o último inimigo, que é a morte, será subjugado. Portanto, a partir daí vem novos céus, o juízo final, novos céus e nova terra, o reino na eternidade. Portanto, isso não é espiritualizar, isso é conceber o reino nos termos que Cristo colocou. Cristo falou do reino de Deus em termos progressivos, como um grão de mostarda que cresce, que é ínfimo a princípio, mas que cresce e se transforma numa grande árvore. E fala o Daniel, a profecia de Daniel, do capítulo 2, sobre a estátua de Nabucodonosor, falando de 4 reinos, que uma pedra cortada sem auxílio de mãos, Cristo é essa pedra, que nasce pela concepção do Espírito Santo, rolaria nos dias do Quarto Império, que é o Império Romano, e Cristo realmente veio nos dias do Império Romano, por isso o Cântico de Maria, o Cântico de Zacarias, e ele destrói esse Império Romano. Isso é história e está em processo. Só que esse reino de Deus tem joio no meio do trigo, por isso muitos desconhecem, né? Mas só na eternidade é que teremos a hegemonia, a homogeneidade desse reino de Deus, sem o inimigo plantando joio. Tá bom. Bom, nós temos opiniões de pessoas comuns que foram entrevistadas pelo Zeca. Vamos ver o que elas disseram sobre o tema de hoje. Na sua opinião, tá? Isso, o que você acha? Você acha que Deus tem um plano especial para o futuro de Israel? Ah, sim. O plano de Deus é a salvação. Esse é o plano de Deus. Felizmente as pessoas, elas, pelo fato de não conhecerem a Deus, buscam a Deus só pelas bênçãos materiais. Isso é um complemento, né? Deus, ele vai sustentar-nos, mas o plano de Deus é a salvação. Só Israel ou geral? Não, o plano de Israel. Acho que geral. Só Israel, acredito que não. Com certeza, acredito que sim. Porque Deus diz para Israel: ó Israel, me ama de todo o teu coração, que farei vocês uma grande nação. E cegou o entendimento do povo de lá para que nós, gentil, reconhecesse ele como Salvador. Então ele ainda tem um projeto para o povo de Israel. Não creio. Não no sentido de que, como muitos evangélicos colocam, que eles têm um futuro à parte da igreja. Segundo Romanos, todo Israel será salvo. Mas eu, com entendimento reformado, vamos dizer assim, eu entendo mais que é toda a igreja lá, que Israel é uma tipificação da igreja. Tem o povo do Antigo Testamento com esse nome de Israel e o povo acrescentado a Israel. Só que no caso, hoje em dia a gente chama de igreja. Eu não acredito que tenha um plano diferente para Israel do que tem para toda a igreja no futuro. Creio que sim, porque as palavras sempre falam que Israel Cristo veio por eles, né? Mesmo eles rejeitando, Israel ainda tem a primogenitude, no caso, né? Muito bem, você vê que as opiniões se dividem como se dividiram aqui no debate, e você tem a oportunidade raríssima de continuar o debate tanto com o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, quanto com o bispo José do Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre, por intermédio do contato que está publicado no vejamsó.com.br. Na aba Convidados você tem lá o acesso desses irmãos, não apenas para responder pergunta, né? Mas para atender convites, para receber sua oração, né? Ou então a sua contribuição, enfim, eles estão à sua disposição lá. Vamos ver quem é que vai ganhar o livro, o DVD do pastor Aguinaldo, né? Walter Ribeiro da Rocha, aí de Campinas. Parabéns, Walter. Deus te abençoe. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.